Queridos irmãos, a paz do Senhor. Pela graça de Deus, estamos aqui para mais uma vez refletirmos em sua bendita palavra. E eu gostaria de compartilhar com você o texto que está no livro do Gênesis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Leiamos, portanto. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, a Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Queridos irmãos, nós queremos refletir um pouco sobre a origem da religião. É importante porque o homem, ele é um ser incuravelmente religioso. E a religião, ela é de caráter universal. Ela está presente em toda a cultura, em todo o povo, em toda a sociedade, ela está presente. O próprio termo para homem do grego já vai descrever essa religiosidade, essa natureza religiosa presente, intrínseca à vida do homem, não é? A palavra antropos do grego é aquele que olha para cima. E por isso que o homem é um ser religioso. Haverá sempre ocasião ou situações na vida em que, mesmo sendo mau e perverso, o homem invocará o nome do Senhor, devido a essa necessidade que ele tem de invocar o sobrenatural, devido a este sentimento de dependência de Deus que está presente em sua natureza. Então, antes de falar um pouquinho sobre a origem da religião, nós queremos falar um pouco sobre esse termo religião, definir, conceituar o termo religião. O termo religião, é claro que hoje ele é usado de forma genérica para descrever todo e qualquer tipo de religião, inclusive as religiões de práticas de feticismo. Interessante é que a religião, na verdade, ela é a soma das relações do homem, que o homem tem para com Deus. Ela é a soma das relações de práticas que o homem tem para com Deus. Agora, etimologicamente falando, a palavra religião, ela é de origem latina, significa religare, religare do latim, cujo significado ele dá a ideia de ligar ou de ligação com Deus. Por isso que as práticas religiosas, elas estão tão presentes na vida do ser humano em qualquer cultura, porque ela sempre conduzirá o homem para
atitudes, para atos que o levem ao sobrenatural, à busca de Deus, à comunhão com Deus. E é importante a gente dizer também que a alma do homem, ela sente sede, ela sente necessidade de adorar a Deus, de orar, de adorar. Por isso, o homem, ele disse Davi, no Salmo 42, versículo 1 e 2, que como o cervo suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Então, a alma do homem, ela tem sede de Deus, ela anela, né? Ela aspira por comunhão com Deus. Então, diante disso, né, diante dessa necessidade de orar, de adorar, de ter conhecimento de Deus, de expressar a sua fé, o homem, ele é, por natureza, um ser incuravelmente religioso. E interessante que nós não poderíamos deixar de, neste momento, também de definir a religião cristã, não é? Eu gostaria de trazer um conceito em que o grande teólogo Strong, em sua teologia sistemática, ele traz sobre a religião cristã. Ele diz que a religião cristã, em sua essência, é uma vida em Deus, em reconhecimento de Deus, em plena e autêntica comunhão com Deus e sob ou debaixo, não é, do controle do Espírito Santo de Deus que habita no crente. Essa definição, ela é muito completa, né? A religião cristã, ela tem em sua essência realmente uma vida vivida em Deus, uma vida em reconhecimento de Deus, de sua vontade e em busca de plena e autêntica comunhão com Deus, já que é Deus que é o nosso Pai, o nosso Criador, o autor da nossa fé, da nossa salvação. Então, Deus se revela ao homem, Deus se comunica com o homem. E isso acontecia todos os dias, quando Deus criou o homem no jardim do Éden. Na viração do dia, Deus falava com o homem, não é? Então, o apóstolo Tiago, ele traz um conceito, uma definição bíblica de religião, e está escrito na palavra de Deus, em Tiago, capítulo 1, versículo 7, não é? Ele traz uma definição dizendo que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Em outras palavras, Tiago revela a necessidade de vivermos amando os necessitados, termos uma vida generosa e nos conservarmos santos, nos conservarmos puros diante de Deus. Aproveito para lembrar que esta recomendação de Tiago também foi feita pelo apóstolo Pedro sobre a santidade de vida, não é? De apartar-se do pecado, separar-se de práticas mundanas e que desagradam a Deus. Então é importante que sem essa santidade de vida, ninguém poderá ver o Senhor. Está escrito na palavra de Deus. A santidade de vida é uma condição indispensável para a vida eterna. Então, queridos, esses são alguns conceitos que trouxemos sobre a origem da religião, não é? Os fundamentos bíblicos para a origem da religião, quais são? A religião, ela surgiu, já que estamos falando da origem da religião, ela surgiu exatamente pela necessidade de comunhão que o homem tem com Deus, para com Deus.
Infelizmente, a queda do homem, com a queda do homem, ele perdeu esta condição de plena comunhão com Deus, de autêntica comunhão com Deus, e Deus não mais falava diariamente com o homem, não é? Pessoalmente com o homem ali no Jardim do Éden. Então, a perda deste contato, né, que acontecia todos os dias ali no Éden, com a prática do pecado, a desobediência, a queda do homem, ela foi extinta. Mas Deus nunca deixou de estar em busca do homem, de restaurar o homem. Não é? Deus sempre falou com o homem, seja através da criação, seja através da palavra de Deus escrita, através da história, através da consciência e, sobretudo, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Deus sempre se revelou, Deus sempre procurou se relacionar com o homem. Então, o fundamento bíblico para a origem da religião se dá por essa necessidade de comunhão que o homem tem com Deus e que o pecado vetou por um tempo esta condição do homem. Não é? Então, a origem da religião, ela se dá exatamente a partir desse registro que lemos aqui do livro de Gênesis, capítulo 4, quando a gente se depara com Abel e Caim oferecendo o primeiro culto, o primeiro sacrifício, a primeira adoração com sacrifício, trazendo ofertas que nós encontramos na Bíblia, estar aqui no capítulo 4 do livro de Gênesis. Só que aí nós temos algumas situações aqui a refletir nelas, não é? É que Deus aceitou a oferta, o culto, a adoração de Abel e rejeitou a de Caim. Por quê? Porque a adoração, a oferta que Abel trouxe, ele não trouxe apenas a oferta, ele trouxe a sua vida com a oferta. Ele se trouxe a si mesmo. Ela veio, a oferta que ele trouxe, ela veio como primícias para Deus, como o melhor da terra. Ele selecionou, não é, o melhor. Veja que Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Então, esse destaque bíblico aqui, que Deus atentou para a oferta e para o ofertante. Né? Porque a oferta em si, ela não atrai a Deus. Quem atrai a atenção de Deus é o ofertante, com o seu coração quebrantado, com a sua vida de fidelidade, de humildade, com um espírito de gratidão, de adoração a Deus. E o que aconteceu foi exatamente o inverso, não é? A gente vai ver ainda em Hebreus, capítulo 11 e versículo de número 4, a Bíblia vai fazer uma outra referência a Abel e diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então, Deus não se agradou apenas da oferta. Deus se agradou muito mais do ofertante, não é? Do que da oferta, porque a sua oferta foi uma oferta de obediência, de fé, de adoração, de reconhecimento da provisão divina na sua vida. Então vejamos que Caim, ele foi o contrário, não é? Enquanto que Abel, ele traz o melhor das suas ovelhas, veja que o versículo de número 5 diz assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. Por que não atentou? Porque
a Bíblia diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Trouxe do fruto da terra uma oferta. Não há a menção de que ele trouxe o primeiro fruto, o melhor fruto. Ele não deu primazia a Deus. Então, é a partir desse texto em que nós identificamos, através desses dois homens, a prática da oferta, do culto, de um sacrifício a Deus em busca de comunhão, de adoração. Então, biblicamente, nós atribuímos a esse texto a origem da prática religiosa, do exercício religioso. Então, veja que algumas lições, queridos irmãos, nós podemos aplicar ainda à nossa vida desses dois sacrifícios oferecidos por Abel e por Caim, os filhos de Adão. Vejamos que com o sacrifício de Abel, as lições são as seguintes, não é? É preciso ter uma motivação correta para aproximar-se de Deus. Não devemos ofertar a Deus o que sobra do nosso tempo, do nosso esforço, do nosso dinheiro, das nossas habilidades. Mas devemos sempre oferecer a Deus as primícias, o melhor que temos, ou seja, oferecer a Deus o melhor que temos e o melhor que somos. Porque, repito, Deus atenta muito mais para o ofertante do que para a oferta. Então, veja que é preciso ter esse sentimento, esse espírito de reconhecimento e de gratidão que Abel teve, não é? Ele trouxe o melhor, o primeiro fruto, ele deu primazia a Deus. E um outro detalhe que nós queremos compartilhar com você é que Deus busca ofertantes de corações quebrantados, humildes, obedientes e sinceros, não é? E não uma oferta puramente formalista, puramente ritualística e vazia, sem amor e sem a gratidão no coração do ofertante. E foi isso que aconteceu com Caim. E é por isso que muitas pessoas se privam da bênção de Deus também, porque em sua prática religiosa, não é de coração, não é comprometedora, não é devotada, não é uma vida piedosa. Então é necessário que nós possamos seguir o exemplo de Abel. Foi um ato de fé e de adoração. Interessante que a religião cristã é um outro fator importante de ser mencionado sobre a origem da religião, é que a religião cristã, ela é monoteísta. Enquanto a maioria das religiões existentes no mundo, elas são politeístas, as pessoas invocam, adoram, reverenciam, veneram divindades das mais diversas em suas mitologias. A religião cristã, ela é terminantemente monoteísta. Adoramos ao único Deus. E este princípio de adorar um único Deus, foi estabelecido como uma declaração de fé para o povo hebreu, para o judeu. A criança hebreia, ela declarava isso. Os sacerdotes, os profetas, os levitas, no culto, no templo ou na sinagoga, eles recitavam o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, e os versículos
de número 4 a seguir. Vejamos o que diz então Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4. Ouvi, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no coração e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Então, isso ficou conhecido como o Shema no hebraico, que era o dar ouvidos, o ouvir do hebraico, que significava um duplo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e não adorar a outros deuses. E ensinar isso aos descendentes, aos filhos e aos filhos dos filhos. Então, a religião cristã, ela é puramente, terminantemente monoteísta, porque Deus abomina a idolatria, a adoração a ídolos, não é? Porém, as práticas das religiosas politeístas, não é? E que adoram vários deuses, as práticas de religiões pagãs, elas são em busca, em cultos, não é? As mais diversas divindades em suas respectivas mitologias. Porém, Deus, e mais uma vez eu quero convidá-lo a ler o livro de Deuteronômio, no capítulo 18, ele proibiu a nação de Israel envolver-se em cultos, em práticas religiosas, entre aspas, esotéricas e ocultistas, não é? Então veja o que está escrito comigo em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Porque naquelas terras, terra de Canaã, em que o povo de Israel havia de possuir, era comum essas práticas politeístas, pagãs, ao ponto de Deus falar, proibindo o povo de Israel de participar e de ter no meio do povo de Deus, não é? Essas práticas de encantamentos, de consultar mortos, que na época era necromancia e hoje se chama de mediunidade. Então Deus proibiu essas práticas religiosas porque, na verdade, elas não têm fundamentação bíblica, não é? Não tem fundamentação bíblica, e quem estão por trás de tudo isso são os espíritos enganadores. A Bíblia fala de espíritos enganadores e de doutrinas de demônios que distanciam o homem da mensagem da cruz de Cristo e levam o homem a procurar desenvolver a sua própria salvação através de obras, de caridades, que isso deve ser um dever do homem. Mas a salvação é um dom de Deus, é pela fé em Jesus Cristo, através de uma vida de arrependimento e de obediência. Então, queridos, a religião pura para com Deus é a que Tiago falou. A religião imaculada,
pura para com Deus. É vivermos uma prática de amor ao próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas e de guardarmos e de obedecermos a sua bendita palavra e de vivermos uma vida de santidade, de compromisso, de obediência com Deus. Então, neste momento, eu quero orar pela sua vida para que você possa servir a Deus, oferecer o melhor que você tem para Deus e que a sua própria vida, ela seja um templo de Deus, ela seja morada do Espírito Santo. Oremos, portanto. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, temos ministrado a Tua palavra uma vez mais nesta reflexão bíblica. Ó Pai, estende Tuas mãos para iluminar, para guiar a este ouvinte para perto de Ti. Que ele ame a Ti, ame a Tua palavra, que tenha prazer em Te adorar, em Te servir, em Te obedecer. Ó Pai bendito, nós Te louvamos porque o Senhor se revela a nós, porque o Senhor fala conosco, trata conosco pela Sua bendita palavra, pelo Teu Espírito Santo que em nós habita. Ó Deus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela Tua salvação, pelo perdão dos nossos pecados e pela certeza de vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus o abençoe e convido você para participar conosco em um dos nossos cultos ali no Templo Central das Assembleias de Deus, na Avenida Cruz Cabugá, número 29, em Santo Amaro. Deus tem uma palavra para você, seja ricamente abençoado participando conosco de um culto de adoração a Deus todos os domingos, todas as segundas-feiras, em nome de Jesus.